abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos ler os versículos 14 até o 24. É uma passagem muito conhecida, que você encontra também no livro de Mateus e também no livro de Lucas. Mas nós vamos trabalhar de maneira específica o relato de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida e, correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? Respondeu-lhes um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. Então perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Pai, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra foi lida e será ministrada. Conta para nós um relato verídico, no qual muitas pessoas também precisam colocar em prática a fé. Como disse este homem, que tem fé, mas que precisava do Senhor para que o ajudasse a ter mais fé ainda. Então, Senhor, muitos de nós nos enquadramos dentro dessa fala deste Pai. Ajuda-nos a ter mais fé ainda, Senhor. E o objetivo desta mensagem nessa noite é exatamente gerar no nosso coração mais fé ainda. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O tema da mensagem de hoje, eu vou repetir um tema da mensagem que eu preguei alguns anos atrás. Deus não está morto. Que é até um título de um filme. Tem 1, 2, 3, vai embora. Deus não está morto. Amém? E tem momentos na nossa vida que a gente pensa que Deus está morto. Eu quero primeiro fazer uma pergunta. A Fernanda já falou aqui agora há pouco. Quantos que estão aqui hoje que leram o desafio que eu coloquei no grupo e aceitaram o desafio? Amém? Glória a Deus por isso. Então se prepare que a gente vai ter um momento para colocarmos em prática esse desafio, que é uma causa impossível. Foi desafiado você trazer hoje no culto dessa noite. Na realidade, eu não sei quantos aqui, mas eu sei que alguns já viveram momentos em sua vida onde não vê saída. Quando você percebe, você está dentro de um emaranhado de histórias e de situações que você nem sabe como é que você chegou ali. E o que é pior ainda, você não sabe como sair dela. Parece que não tem jeito, não tem saída aquela situação que você está vivendo naquele momento. E aí talvez seja uma das horas que a gente fica pensando, né?
que uma situação desagradável acontece, ou talvez até uma desgraça acontece, e a gente fica pensando de quem que é a culpa. E algumas pessoas até perguntam, por que Deus? Logo comigo. Eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, eu faço as coisas direitinho. Por que que isso aconteceu logo comigo? E talvez para algumas pessoas essa seja uma hora que elas gostariam que Deus não existisse. Porque está sofrendo tanto e acha que Deus que é o responsável, que é o culpado. Então elas preferem pensar assim, poxa, essa é uma hora que eu queria que Deus não existisse. Ou até mesmo que Deus estivesse morto. Porque a luta, a aflição é tão grande. Eu sei que você também sabe que existe, infelizmente, um grande número de pessoas que não acreditam em Deus. Talvez você conheça pessoas que não acreditam em Deus. E nós sabemos que há um número muito grande de pessoas assim. Mas uma coisa a gente aprende, que a verdade é que Deus nunca quis provar nada para ninguém. Ou quis provar para o homem que ele existe. Se o Deus chegasse a esse ponto, ele ia deixar de ser Deus. Deus é Deus e ponto final. Ele não tem problema de ficar dizendo que ele é Deus, que sou eu. Ele não tem problema de uma autoafirmação, como muitas pessoas às vezes têm essa necessidade de impor uma posição, de impor uma condição para alguém. O nosso Deus não tem necessidade disso. Deus, ele se evidencia a partir daquilo que ele mesmo criou. O Salmo de número 19 é um salmo muito interessante. Eu vou ler para você aqui os 4 primeiros versículos para poder dar embasamento sobre isso. Está lá. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Ou seja, Deus já está falando através da natureza que ele é Deus. Cada dia fala dessa glória, cada noite repete isso. Não há discurso e nem palavras. Não tem discurso, não tem palavras. A própria natureza está mostrando um dia, falando para outro dia, noite, falando para outra noite. Não tem discurso, não tem palavra, ninguém escuta som nenhum. O salmista está dizendo isso aqui. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam toda a terra. Então Deus, ele é autossuficiente. Ele não precisa mostrar para ninguém que ele existe, que ele é Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o meu Deus está vivo. O meu Deus está vivo. E eu quero viver com ele, Deus, com meu Deus. Eu quero viver com esse Deus. Porque eu sei, e você também sabe, que existem deuses que estão mortos. A Bíblia mesmo fala da existência de vários e vários e vários deuses. E nós conhecemos na Sagrada Escritura que todos esses deuses que são mencionados na Bíblia estão mortos. Só há um Deus que está vivo. Esse é o nosso Deus. O que falta para algumas pessoas é definir qual é o Deus da vida dele ou dela. Qual é o Senhor da vida dele ou qual é o Senhor da vida dela. Porque quando nós definimos isso, qual é o nosso Senhor, nós devemos invocar o nome dele. Isso é fato, está lá no livro de Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então é hora, é tempo de invocarmos o nosso Deus. Porque invocar a Deus consiste em humilhação do homem, mas a exaltação de Deus. Porque tem gente que tem uma certa resistência em se humilhar diante do Senhor. Acha que é mais do que Deus. Quando você fala assim, vamos dobrar o joelho. Não prostro, não dobro o meu joelho. Isso é uma humilhação. Só os que são humilhados que têm que se prostrar.
De fato, é uma humilhação para o homem, mas é exaltação ao Senhor. E nós precisamos identificar e definir isso. Porque se não for feito de coração, não vai ter o resultado que a gente espera. A nossa busca para achar o Senhor, a nossa humilhação diante do Senhor precisa ser feito de coração. Precisa ser feito com sinceridade para obter os nossos resultados. Porque, olha que coisa interessante a gente ver quando Elias enfrentou os profetas de Baal. Os profetas de Baal dançavam, eles pulavam, eles fizeram várias coisas para chamar a atenção do Deus dele. Até profetizaram. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. Mas a Bíblia deixa muito claro que não houve do céu resposta nenhuma. E talvez para aquelas pessoas que estavam ali assistindo os profetas de Baal, poderiam até analisar assim, poxa, como é que dança bonito. Olha que coreografia linda que eles estão fazendo. Eu não sei que tipo de situação eles viveram ali. Mas eu creio que muitos poderiam até dizer sobre isso. Mas a Bíblia mostra que não é pelo fato de fazerem coisas bonitas ou algo semelhante a isso. E a gente observa que esse tipo de coisa a Bíblia não comenta, não fala sobre isso. Porque invocar a Deus consiste muito mais do que dizer palavras agradáveis. Porque bom discurso tem muita gente aí fazendo, querido. Tem muita gente boa falando coisas bonitas aí com relação a Deus. Mas é necessário fazer de coração. É necessário fazer algo que é gerado por Deus no nosso coração. Não é à toa que a palavra do Senhor também diz que nós devemos amar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Porque esse é o primeiro mandamento. É um mandamento de Deus. E a nossa vida deve ser um altar ao Senhor. Quando você começa a ver essa perspectiva, a nossa vida precisa ser um altar ao Senhor. E o altar tem definição dada por Deus nas Sagradas Escrituras. E esse altar precisa ser exatamente de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Porque se tiver pecado, o pecado destrói o altar. E de repente você está aí com o altar tudo bacaninha, direitinho, mas se tiver pecado, pecado destrói o altar. E a tendência do homem é restaurar, é remendar, é consertar do jeito dele um altar que foi rejeitado ou que foi quebrado. O arrependimento é um grande passo para se consertar um altar. Para ter a restauração do altar, precisa arrependimento. E quando você avança nesse propósito, logo depois vem a necessidade, o desejo de você viver uma vida de santidade. Porque quando você tem um altar restaurado, um altar bonito, a sua vida está sendo esse altar, você quer viver uma vida de santidade. Não é verdade? Você quer fazer coisas para o Senhor, coisas que edificam e glorificam o nome do Senhor. E você vai trabalhar e vai buscar uma vida de santidade. Porque Deus quer nos usar. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. Existem pessoas aí fora que precisam ver Deus em nós. Nós já falamos isso aqui recentemente. E aí eu faço uma pergunta que eu quero deixar você responder particularmente com sinceridade ao Senhor. Quem tem sido glorificado na sua vida? Quem tem sido glorificado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, aonde você está lidando? Quem tem sido glorificado? Nos seus relacionamentos? Quem tem sido glorificado na sua vida? Você é um servo de Deus.
Você serve ao Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo escreve, dando essa orientação: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer precisa ser para a glória de Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que leva literalmente ao pé da letra tudo. Às vezes está fazendo as coisas erradas, está falando mal dos outros, vendo fofoca. É para a glória de Deus, nós estamos focando aqui, é para a glória de Deus. A Bíblia está dizendo, não é dessa maneira. A gente precisa entender e discernir aquilo que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Porque a primeira grande dificuldade do homem em se encontrar com Deus é que Deus não divide a glória dele com ninguém. E tem gente que quer tentar encaixar alguma coisa humana, tem gente tentando encaixar alguma coisa que não está em concordância com Deus para dividir a glória. Muitos querem viver com Deus, mas não conseguem renunciar aos outros deuses. Tem gente que acha que vir ao culto domingo está ótimo, não precisa vir quarta-feira não, que isso é da boba, rapaz. Eu quero fazer um desafio para você que pensa dessa maneira, que quarta-feira você não precisa vir no culto. Só na quarta-feira. Não come nem bebe nada na quarta-feira também não. Você aceita fazer esse desafio? Quem não costuma vir no culto de quarta-feira? Eu desafio você, na quarta-feira dessa semana agora, a não comer nada, não beber nada. Você acordou, você não vai beber água, você não vai beber suco, você não vai comer pão, você não vai comer nada, só vai na quinta-feira no outro dia. Experimenta fazer isso, depois você fala comigo para ver. Aí você vai assim, eu tenho necessidade de comer. Você tem necessidade de vir no culto de quarta-feira. Você tem necessidade de vir na escola dominical. Nós começamos hoje o ano letivo, nós vimos aqui o testemunho da Berenice, da Maninha. A Kátia começou hoje também, a Natália, né? Começou essa experiência. Nós estamos com uma experiência gostosa aqui nessa sala, aqui dentro do templo, que é a Berenice e o Gabriel. Nós estamos fazendo uma dinâmica diferente, né? 2 professores, um casal, dando aula aqui dentro. Então, assim, é uma experiência que foi bacana, não foi? E essa experiência precisa ser nós, é um alimento que nós estamos recebendo, que nós precisamos. Mas tem crente que é o maior cara de pau, não. Já fui domingo, tá bom. Não preciso ir. Eu quero desafiar você, então, nessa próxima quarta-feira e nas outras que vierem, que você não vier no culto, não faça nada. Não coma, não beba, não faça nada. Nem banho você toma. Ué. A palavra ela nos purifica, ela nos lava, né? Então você não precisa nem tomar banho. Vai tomar banho para quê? Você vir aqui, você vai ser lavado pela palavra. Nós temos necessidade, gente. Nós temos necessidade da palavra. Então o desafio está lançado aí. Para quem não vem no culto de quarta-feira. Quarta-feira tem ficado vazio, mano. Eu pergunto, onde está esse povo? Então não coma. Se você não vier no culto na quarta-feira, não coma, não beba, nem banho você toma. Então o desafio está lançado. Quer ver se vai ter cabra macho aí, mulher macha, para poder, de fato, eu não vou, mas também não vou comer, não vou beber, eu vou aceitar o desafio do pastor. Depois você me fala. Sei que vocês estão assustados com a palavra, mas o desafio está aí. Vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa é fato. Eu tenho aprendido e quero compartilhar com você, que eu sei que muitos aqui também já sabem. Você sabia que Deus quer conceder o desejo que está no nosso coração? Deus quer conceder o desejo que está no nosso coração. Mas antes dele conceder o desejo que está no nosso coração, ele quer moldar o nosso coração de acordo com ele. Porque você já imaginou se tudo aquilo que você desejar, Deus realizar? Existe um vídeo que roda aí na internet, né? Cuidado com aquilo que você deseja. Que aí, nesse vídeo, eu creio que vocês aqui são internautas também, não vem fazer carinha de santo, que eu sei que todo mundo que mexe na internet, né? Mas lá esse vídeo que está rodando muito por aí, lá a pessoa assim, minha mãe é muito enjoada, eu não queria minha mãe, pronto, a mãe dele morre. Já viu esse vídeo? Viu? Só a Berenice que viu? Não, mas... E vão falando várias coisas ali, eu não queria isso, tirava. Então, se cuidado, por isso que Deus quer moldar o nosso coração de acordo com o desejo dele, para a gente não fazer besteira. Porque senão você vai sair daí desejando uma série de coisas que não tem uma consequência ainda na sua mente, pensando daquilo que
que vai acontecer, e quando você declara aquilo, na hora que você vê, pronto, as pessoas mais importantes da sua vida estão sendo tiradas, porque você teve um entravezinho com um, você teve uma desavença com outro, um probleminha dali, e você acha melhor que aquelas pessoas, não queria que essa pessoa na minha vida. Tum. E esse emprego está ruim demais, está cansativo, não. Tum. Pronto, você está desempregado amanhã. Aí esse meu filho só me dá trabalho. Pum. Amanhã seu filho morre, perdeu seu filho. Então cuidado com o que a gente deseja. Cuidado com o que a gente deseja. Então aqui Deus ele quer moldar o nosso coração para depois ele conceder os desejos que estão no nosso coração. Porque se ele sai por aí concedendo desejos no nosso coração, vai acontecer uma série de tragédias. Porque também se ele sai dando o que a gente pede, ele ia fazer como muitos pais fazem. O filho pede uma coisa e simplesmente vai lá e dá. Atende o capricho do filho. Mas não sabe realmente o que o filho deseja. Ele não consegue imaginar o que o filho deseja. Então você imagina aí crianças pequenas, como nós temos aqui na nossa igreja, começar a pedir ao papai certas coisas, o pai sai desesperado para poder comprar, e não é capaz de ensinar a criança, isso aí não, meu filho. Isso aí não é hora para você poder, espera um pouquinho, conversar, dialogar, mas tem pai que sai comprando, né? E adquirindo tudo e dando aos filhos aquilo que eles estão pedindo. E às vezes nós pedimos muito, oramos muito, para que Deus guie os nossos passos, que nos ajude nessas causas, mas a gente não faz aquilo que precisa ser feito. Estamos dispostos a levantar os nossos pés para caminhar na direção do próximo. Nós precisamos agir em concordância com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus tem permitido, com aquilo que Deus tem gerado na nossa vida. Nós estamos trabalhando o ano do fundamento, nós estamos trabalhando o ano do avivamento, nós estamos trabalhando coisas que são para edificar a nossa caminhada na igreja. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a fazer o que simplesmente compete a nós fazer. E ao fato de muitos não conseguirem alcançar o que desejam. Faça uma retrospectiva. Talvez agora ou depois. Por que você não está alcançando algumas coisas que você planejou ou idealizou? Porque talvez seja que você não esteja tão disposto a levantar e fazer algo em prol dessa sua decisão. Uma coisa fica claro quando você lê os episódios da palavra do Senhor, que nenhum homem vai conquistar ou vai alcançar aquilo que é impossível pela posição social ou pelo dinheiro que ele tem. Porque a Bíblia relata a história de um homem, no livro de Atos, no capítulo 8, versos 9 a 20, ele era mágico, chamava Simão, e ele estava lá na cidade, ele estava vendo lá Pedro impondo a mão nas pessoas, e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E ele ficou pensando assim, cara, eu posso fazer isso também. E ele foi procurar Pedro e perguntou quanto que era, né? Para poder fazer aquilo. O dinheiro não serve para nada no mundo espiritual. Serve para nós aqui. No mundo físico serve. Nós precisamos também saber lidar com ele, senão a gente faz besteira. Mas no mundo espiritual, não serve para nada. Pedro disse para ele assim, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Ele estava pensando que por dinheiro ele conseguiria ter. E tem muitas pessoas até hoje que pensam e acreditam que podem obter algumas coisas da parte de Deus com dinheiro. Pela posição que tem, pelo status que tem. Deus não se liga com isso, Deus não se apega a esse tipo de coisa. E uma outra coisa também que Deus não dá muita importância é a sabedoria que nós temos aqui, que vem da parte humana. O impossível também não se conquista por meio dessa sabedoria humana.
Quando você olha para o próprio Pedro, que nesse episódio que eu reportei agora, mas um episódio antes, lá no livro de Lucas, no capítulo 5, também quando ele estava lá como pescador, ele tinha sabedoria profissional. Pedro era um cara na área da pesca que não tinha outro igual. E a sabedoria dele era muito grande, muito ampla. E Pedro, ele passa uma situação muito interessante. Ele conhecia o mar da Galileia como poucos conheciam. Tinha habilidade na área da pesca como poucos tinham. Conhecia a melhor técnica para pescar, onde os melhores peixes. Ele tinha essa habilidade, mas era uma habilidade humana. E aí ele tem o encontro com Jesus. Ele fala assim, ó, pesquei a noite inteira, mas não apanhei nada. Aí uma impossibilidade se apresentou. Olha como é que Deus ele é tremendo, né? Um profissional do nível de Pedro, que eu acredito que deveria ser coisa rara, Pedro voltar para casa sem um peixe. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira e não conseguiu pegar um peixe, nada, não pegamos nada. Pedro não havia pescado nada. Aí é quando Jesus entra em cena. O Deus, homem, na pessoa de Jesus, ordena que Pedro, tenta mais uma vez, Pedro. Vai lá. Então, o que era impossível se tornou possível. O que era impossível se tornou possível. Um grande milagre acontece. Você conhece essa história. Só existe uma maneira do homem tornar o impossível em realidade. Você sabe? Para quem não sabe, hoje pode mudar ou virar uma chave na sua vida. Só existe uma maneira de tornar o impossível possível. Está aí inserido no texto que a gente leu aí. Para se tornar, para fazer o impossível se tornar o possível acontecer, está simples. Basta você acreditar. Basta você acreditar. Não foi o que Jesus disse? Tudo é possível àquele que crê. A chave de transformar o impossível em possível é acreditar. É fazer isso. Você imagina aqui a história de uma mãe e de um pai que literalmente tinham seus filhos mortos em casa. E o que seria impossível de acontecer com essa mãe que tinha um filho morto em casa? E o que era impossível para esse pai que tinha um filho morto em casa? O que era impossível para eles? Que o filho voltasse a viver. Sim ou não? Isso era impossível? Não é? É impossível? É. Mas tanto a mulher, a mãe, quanto o pai fizeram algo surpreendente. Nós conhecemos esse caso, está na Bíblia. Aquela mulher sunamita e o homem é o Jairo, pai daquela menina que eles falaram assim, ó, fica quietinho, Jairo, que a sua filha já morreu, já era, não incomoda mais Jesus aí não. Nós aprendemos que nós não devemos olhar para a situação, por pior que ela possa parecer, pessimista. Não olhe para ela, mas busque uma solução para a situação que você está vivendo. Deus não exige que a gente faça nada que não tenhamos condição de fazer. A mulher sunamita tinha condição de fazer o filho dela ressuscitar? Não. Jairo tinha condição de fazer a filha dele ressuscitar? Não. Quem tinha? Jesus. Deus. Sim, eles têm condição de fazer o impossível acontecer. Mas só foi possível acontecer o impossível por quê? Porque a sunamita acreditou. Porque Jairo acreditou.
A mulher sunamita, ela saiu, não falou nada com ninguém, ela foi embora. E como é que estão as coisas? Tá tudo bem. Porque ela estava fazendo a parte dela. Ela sabia que aquelas pessoas que estavam no caminho perguntando se estava tudo bem, não ia poder fazer nada por ela. Essa pessoa, se ela para assim, Jalira, o meu filho está morto lá em casa, o que eu posso fazer? A Jalira ia fazer alguma coisa? Ia fazer, Dani? Ia fazer, Sônia? Ia fazer, Berenice? Não. Então ela não perdeu tempo com aquelas pessoas no meio do caminho, Kelsey. Ela seguiu direto, ela foi direto no homem de Deus. Ele pode resolver. Jairo, com a filha dele, até naquele primeiro momento, ele foi atrás de Jesus porque a filha dele estava doente, não tinha morrido ainda. Mas ele foi lá porque ele acreditava que Jesus poderia fazer algo impossível para ele. E no meio dessa trajetória toda, ele já está ali cara a cara com Jesus, o cara chega, bate no ombrinho dele. Aqui, seu Jairo, fica quietinho aí, não incomoda o mestre não, porque ó, a sua filha morreu, já foi. Jesus olha para ele assim, fica tranquilo, velho. Se queres, você vai ver a glória de Deus. Fica tranquilo. Nenhum deles tinha condição de ressuscitar os filhos. Mas eles fizeram o que podiam fazer. Então eu quero motivar você com causa impossível, com situação difícil. Faça aquilo que você pode fazer. Porque tem muitas pessoas que não estão fazendo aquilo que podem fazer, porque ao invés de olhar para Jesus, estão olhando para as circunstâncias, estão olhando para as dificuldades, estão olhando para aquilo que as pessoas estão querendo dizer, ou até mesmo servindo de pedra de tropeço na vida deles. Mas eles fizeram o que podia fazer. A única maneira de alcançar o impossível é acreditando que é possível. É entregando o impossível nas mãos de Deus. E por meio da busca, da providência divina, o sobrenatural acontece. O Deus do impossível pode todas as coisas. Sabe por quê? Isaías capítulo 43, versículo 13 diz uma coisa muito interessante. Agindo Deus, quem impedirá? E a própria palavra responde, ninguém. Agindo Deus, ninguém pode impedir.